Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Hebreus 3:13, a igreja leia em voz alta. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus. Deus abençoe, pode se assentar, Cenáculo da Fé. Aleluia. Amados irmãos, o texto de Hebreus ele é claro e se introduz aqui o conceito do que é comunhão, relação cristã entre comunidade formada, cujo placa é Jesus, e o coração é crente. A preocupação dessa carta de transmitir noção de responsabilidade por aqueles que estão no corpo de Jesus, inseridos no corpo espiritual de Cristo, de poder exatamente nesse sentido de terem noção, de saber o que está acontecendo com as pessoas dentro da igreja, o que elas estão precisando a nível não só de socorro, mas de disciplina. Então, essa preocupação aqui está em toda a Bíblia, de que nenhum daqueles que se julgam membros do corpo de Cristo passam a ter comportamentos de retrocesso, individualistas, idealistas, mundanos, separados, contraditórios. Mas que a igreja se reúna na verdade de Cristo, nesse sentido de que todos sejam exortados. Aqui, para mim, isso já é extinto. Dificilmente hoje você vai encontrar uma igreja que realmente promova, entre aqueles que congregam dentro dela, promova noção e disciplina. Fazer com que a comunhão seja isso aqui, completa. Que o amor seja justo, reto, avaliador. De saber exatamente quem está errando aí e que precisa se consertar. A fim de que esse perigo, que foi avisado aqui, não se concretize. De que as pessoas passam a ter comportamentos rebeldes, resistentes, conspiratórios contra a igreja do Senhor. Então, hoje nós não temos nesse mundo, e se tiver são poucas, igrejas que realmente se preocupem com a alma, a integridade espiritual das pessoas e a avaliação delas à luz da fé e do que Jesus rege e prega na sua doutrina. Há alguns que já taxam até esse perfil ministerial como sendo fanático, estreitamente fanático. E não é. É aquilo que eu disse a você. Se trata de uma natureza, de um comportamento, de um procedimento ministerial padrão, que segue para todos como exemplo para ser executado. Nós temos um Cristo, e os apóstolos testemunharam isso, preocupados em salvar almas. E as que foram salvas, mantê-las debaixo da integridade espiritual
que o Evangelho prega e rege como doutrina. Então nós não estamos querendo nos sobressair ou ser melhor do que os outros, e nem eles. Mas querer ser legítimo, fiel, obediente para a palavra de Deus, é o mínimo que a igreja agora pode fazer por amor a Cristo, ou então para demonstrar a Ele gratidão pelo que Ele fez. Esse conceito que a sociedade passa lá fora, sobre a igreja, quando ela tem opinião sobre as coisas, baseada no fundamento da fé, que ela desrespeita, que ela se auto-julga mais santa do que os outros, é pura idiotice. Quando eu falo, da maneira como eu estou falando aqui agora, eu faço questão de dizer, em cima desse púlpito aqui, qualquer instituição, qualquer ambiente desse mundo que você for participar, ativamente você vai ter que se sujeitar a regras. Esse conceito é perverso de querer que todo mundo seja igual, de querer que todo mundo aceite o diferente. Opinião existe para ser usada. Então por isso que igreja tem 4 paredes e uma porta, só entra quem quer. Você entrou, você vai conhecer o que a Bíblia prega. Se não gostou, você não vai precisar voltar. Não é ambiente para você, agradável para você. Então deixa para quem quer. Porque a igreja é isso. Ela é uma instituição que serve exclusivamente aos interesses do reino que Jesus estabeleceu pela sua obra. Pela sua obra, pelo seu holocausto, pelo seu sacrifício. A nossa luta aqui é ganhá-lo, é conquistá-lo, é ganhar o seu amor, a sua aprovação. Nós não estamos aqui guerreando por interesses financeiros, materialistas, sentimentais. Não estamos aqui para realizar sonho. Nós estamos aqui para prestigiar, para adorar, obedecer, engrandecer aquele que morreu por nós e nos deu uma chance de se salvar. Por favor, não confunda essa igreja com as outras que você foi. Nós não temos esse caráter de querer transformar o Evangelho numa caminhada de sucessos para homens. Nós não estamos aqui para alavancar carreira nesse mundo, mas para poder fazer rico Jesus com almas salvas. E amor é isso. Não é só saber o que aquela pessoa está precisando materialmente, muito mais ainda, saber como ela está espiritualmente. Porque se ela não tiver em condições espirituais, como o Evangelho prega, nem um pastor orando por ela vai dar certo. Enquanto ela não se consertar, não se arrepender, e não se entregar para Jesus, e não satisfazê-lo, de nada vale a intercessão e a oração da igreja. Nós não temos poder para quebrar concepção, vontade, caráter da parte de Deus. É mais fácil Ele fazer isso com a gente do que nós com Ele. E já não é suficiente o que Ele vê em você e sabe de você? Então o meu interesse hoje como pastor nessa pregação é te moldar num perfil aonde você possa se encaixar dentro da fé. E passar a ter respostas de Deus sobre a sua vida, diante daquilo que você está obedecendo. Ao invés de nós assumirmos aqui a posição de divindade, para passarmos a transferir a você recursos do céu, porque temos poderes miraculosos. Não me veja como um santo, me veja como um miserável hoje aqui pregando essa palavra. Como alguém como você, que precisa se consertar com Deus, porque senão está impedido na fé. Sabe o que é impedido? Nem adianta o pastor orar por você, porque Deus não se agrada de você. A melhor coisa é se consertar. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Hoje, Deus mandou tratar aqui sobre os duros de coração. E dentro da normalidade
da Bíblia Sagrada, esta expressão você não vai encontrar em traduções, né? Em verbos originais. Mas conceitos sobre esse tipo de posição tem muitos versículos, mas muitos textos. E nós vamos hoje usar alguns deles aqui para sabermos onde estão essas pessoas impedidas na fé, porque não tem qualidades espirituais para Deus atuar, por ele ter caráter e vontade demais, e não aceitar essa porcaria que ele está vendo no mundo agora. Então, ser duro de coração, para a Bíblia Sagrada, não quer dizer status de comportamento psíquico, status de caráter. Duro de coração não é déficit de caráter. Ser duro de coração não é uma pessoa que tem mau comportamento social. Para a Bíblia, duro de coração não é uma pessoa que tem mau funcionamento dos seus aparelhos mentais. Tá? Para você que está ouvindo hoje aqui, a palavra duro de coração, por exemplo, mamãe não pode usar para o seu filho. O meu filho é duro de coração, né? Porque as coisas que eu falo para ele, ele não escuta as coisas que eu aconselho ele não ouve. Biblicamente, essa expressão relaciona, primeiramente, alguém que está orientado contra Deus, não contra pai, mãe, sociedade ou então nível de caráter. Duro de coração se trata de um grupo, de uma sociedade, de um indivíduo que está orientado a ir na contramão daquilo que Deus, na verdade, definiu. Veja só você. Então, se essa expressão trata de pessoas que estão contra o que Deus ordena, então tem muito mais duro de coração dentro da igreja do que na sociedade. Porque aqui é onde estão manifestos esses tipos de qualidades ou má qualidades. Mas o duro de coração, a definição é o cara árduo, difícil, insensível, cruel, determinado e prolongado para o mal, resistente com Deus. É o tipo da pessoa especializada em travar batalhas contra a vontade de Deus, contra as suas ordenanças. Ele pode ser ótimo para a mamãe, para o papai, para a sociedade, para o mundo moderno, mas aqui, na esfera da fé, ele é uma ameaça. Porque todas as suas partes que o compõem, emocional, material, física, tem disposição para a iniquidade. Tem disposições para promover guerras e rebeliões contra Deus, quando ele ou aonde ele se manifesta. Então lá, o duro de coração, você não vai encontrar na escola, você não vai encontrar no restaurante, você não vai encontrar dentro da tua casa, na tua família. Tem outros nomes para dizer o que as pessoas são lá quando elas se relacionam a nível de filosofia. Os duros de coração são aqueles que se manifestam dentro da esfera da fé. Ou seja, onde Deus fala e eles, em certa medida, se comportam de maneira errada. Está claro para você? Está claro para você? Amém, Jesus? Amém, Jesus, cenáculo? Então abre o texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Você leia bem alto em nome do Senhor Jesus. Amém? Baseado no primeiro texto de Hebreus 3:13, que se preocupa que a igreja exorte uns aos outros para não chegarmos a este ponto, sermos duros de coração com Deus. Leia o texto, Eclesiastes 8:11, vai. Amém? A disposição inteiramente para praticar a iniquidade e o mal. A dureza de coração se trata de um estado espiritual, de um indivíduo composto, com capacidades que ele poderia estar usando para servir a Deus, mas que ele reverteu, entendeu? Para estar orientado contra Deus, contra Ele. Então veja só.
A primeira coisa que o pessoal está ouvindo dos pastores por aí, a nível de pregação, é o seguinte: minha gente, vamos se equipar, né, do pensamento otimista, positivo, de que Deus vai agir nas tuas dificuldades. Minha gente, vamos fazer propósitos e campanhas em torno das causas impossíveis e crer que Deus é poderoso, que Deus é capaz de reverter tudo isso. Creia. É isso que a igreja, na verdade, está especializada em ensinar nos dias de hoje. É um manual de autoajuda para fazer exatamente as pessoas serem especializadas em como arrancar bênçãos com Deus. Já à luz da fé, a preocupação ela tem um outro sentido, de que você esteja qualificado espiritualmente para que quando Deus ele venha tratar alguma coisa ao teu respeito, ele se agrade do que ele vê e te recompense em certa medida daquilo que você semeou com ele. Fé é isso, é ação e resposta, é ação e reação. Também tem um pouco de física. Se você semeia, você colhe. Se você não semeia, você não ceifa. Deus é isso, Ele trabalha no nosso íntimo, Ele trabalha nas nossas partes, até as mais profundas, né, da nossa realidade de vida. E Ele quer encontrar exatamente o quê? Uma pessoa disposta a atender, a receber o seu comunicado e também dar a Ele o que lhe glorifica. Já o duro de coração, ele tem uma outra versão. Ele quer provar que ele está certo dentro da contradição. Ele quer provar que ele está correto e que ele vai alcançar respostas positivas, mesmo estando em contradição. Isso era para só ser visto entre os ímpios. Mas nós estamos vendo ser realizado e praticado como ideia entre aqueles que também se julgam evangélicos. Ao ponto deles acreditarem que eles vão conseguir entrar no reino do céu, serem aceitos por Deus na glória eterna, em condições deploráveis, opostas e muito longe da ideia ou da perspectiva do que é um crente. Perdeu-se a noção completa do que é servir a Deus, do que é ser salvo, do que é ser cristão, do que é o reino de Deus, da forma como Deus administra a salvação, ou como a salvação se concretiza na vida das pessoas, porque elas não estão lendo a Bíblia, elas não querem mais palavra, elas não querem mais educação e ensinamento, elas estão indo para o produto pronto, elas estão partindo para comprar as bênçãos de Deus. Vocês estão vendo isso acontecer, amém ou não? Então são esses caras aí que mancham o nome do Senhor Jesus, porque eles entram dentro da esfera da graça e da fé, mas não é para mudar, não é para se converter e se arrepender, é para provar que o estilo de vida dele, entendeu? Deve ser aceito por Deus. Então esses caras estão orientados exatamente a mudar a fé, eles estão orientados a mudar os conceitos e os princípios que salvam e que o Senhor Jesus ensina, para quererem dizer que os erros e as contradições vividas por eles não tem mal nenhum. É uma espécie de liberalismo venenoso por detrás dessa imagem, desse rosto chamado evangélico. Estão ali na sombra, no oculto, trabalhando formas e formas e formas de criar uma igreja onde eles não sejam discriminados, identificados na contradição. Irmãos, tomem cuidado. É um movimento mais satânico que eu já lidei em toda a minha vida como pastor, venho trabalhando. É um movimento mais satânico, que dá mais trabalho para nós. É gente que está dentro da igreja e não quer se converter. E pior de tudo, ir na parte para cima para querer mudar o pastor e perverter o pastor da igreja para ele ficar confortável aqui. Lê o texto de Provérbios, capítulo 29, verso 1. Planos de orientações que agem contra Deus, por parte de pessoas que, dentro de si,
na sua mente, no seu coração, no seu intelecto, na sua alma, no seu espírito, não tem nenhuma disposição de obedecê-lo, nunca tiveram, mas estão aqui. Provérbios 29, versículo 1, pode ler em voz alta para o pastor primeiramente. Vai. Lê com voz alta de novo, irmãos. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído de repente sem que haja cura. Você alguma vez teve a oportunidade de saber na palavra de Deus problemas que Deus não tem cura? Você está conhecendo um aqui. A partir do momento que a fé faz a leitura de que alguém aqui foi repreendido e exortado a mudar-se, seja comportamento ou pensamento, para que Cristo seja admitido na sua vida, e não o fez, por inúmeras vezes Deus tentou reverter esse quadro de contradição, e ele não foi modificado. A perspectiva é como Israel, é pegar todas estas ocorrências de tentativa divina para mudar, para se converter, se arrepender, e virar contra Deus. É fato, você pega a Bíblia aí, irmão, vai investigar, vai ler. Não tem como você dar, como é que fala? Tranquilizante para esse povo. Aquilo que faz ficar calminho, como é que é? Calmante. Entendeu? É a hora que Deus fala, é a hora que o Senhor começa a revelar, é a hora que a palavra começa a pegar no estreito ali, né, no trabalhar do íntimo, da onde está a coisa errada, que os caras já levantam a pena e já quer guerra. Tem um nome certo para isso, apostasia da fé. Mas já como estou orientado pelo meu Senhor a definir este plano, né, de comportamento dentro da igreja, onde as pessoas entram não com o propósito de aceitar, concordar, admitir, viver o plano da cruz para a sua salvação, mas conspirar, travar batalhas e guerras, para dizer que o seu estilo de vida e de pensamento é o mais correto. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Você quer ver esse indivíduo ser notificado? É o cara que diz o seguinte: que existem coisas na palavra de Deus que estão defasadas e impróprias para o uso moderno. Quem pensa aqui assim? Rapaz, você deve ser muito ignorante para pensar isso. Uma palavra é de Deus ou ela é do homem? Se ela é de Deus, como que ela pode estar imprópria hoje para julgar comportamento, atividade e princípios humanos aqui nessa terra? Como é que a palavra de Deus vai estar imprópria para julgar até mesmo que as igrejas são hoje, relativamente àquelas que existiram antes? Fazer contraste, comparação. A gente vive disso. Não tem como a gente ouvir Deus falar sem ser notificado de alguma coisa que nós estamos errando. Até nas coisas boas que nós estamos fazendo, Ele tem prazer também de dizer. Dentro da experiência, quem muitas vezes é exortado, disciplinado e não reage, acaba se virando contra Deus. Só que ele não enxerga Deus, ele enxerga o pastor, a igreja, ele enxerga a instituição. Para ele a guerra dele é humana, é carnal, é física. Mas não é assim como a fé define, não. Se o céu entende que o que o pastor falou é de Cristo, que o que a igreja pregou rege o evangelho original, saiu da boca de Jesus, o que você está travando aí é contra Cristo, não é contra o homem, não. Eu acho muito certo, muito correto hoje aqui, que você se analise, para ver se você não está cavando a tua própria sepultura. De querer agora, na metade da tua vida, depois de um monte de coisa errada que você fez, na metade da tua vida agora querer dizer que você não é tão pecador assim, que você não tem mais pecado para se consertar, ou então que as tuas contradições, à luz da fé,
vão ser engolidas por Deus quando Ele te chamar para o estado maior. Meu amigo, você não quer ser incomodado, não vem na igreja. Você não quer ser revelado no que você faz de errado, não chama por Jesus. Não clama pelo nome dele. Chama o Papa. Chama Roma. A psicologia. A junta de psicólogos. Quem sabe eles não vão te dar a droga que você está procurando. Daí dizem para nós assim: o senhor não pode julgar os pastores porque eles são ungidos de Deus. Pastor, para mim, ungido de Deus faz merecer o título que tem. Porque pastor é Cristo. E quem pastoreia aqui, pastoreia com o cajado dele. E nós temos um povinho aí reunido hoje no século 21, que aderiu a este movimento da igreja ecológica, politicamente correta, do novo paradigma, porque eles estão querendo ficar confortáveis na doutrina que os põe na destruição e na condenação de Deus, porque estão vivendo de maneira errada. E dificilmente essas pessoas expostas uma vez pela fala de Cristo vão se aguentar de boca fechada, sentada no banco, sem se rebelar, sem querer se vingar de alguma coisa que elas ouviram que elas não gostaram. Porque segundo a fé, a maioria dos duros de coração, as suas contradições sempre se orientam contra Deus. Uma vez exortado, disciplinado, não reagido, uma vez revelado nos seus feitos, não existiu reação de mudança, de conversão, vai sair de lá um posicionamento por parte de alguém que vai querer se julgar mais justo do que Deus, ao ponto de querer orientá-lo a dizer o que ele deve dizer ou não, falar ou não, orientar o próprio pastor, o próprio Cristo, como conduzir a sua igreja. Abre o texto de Ageu, capítulo 2, versículo 17. Só que tem uma coisa, eu estou pregando aqui, e tem gente aí no banco aí se fazendo de Miguel, né? Miguelzão. O negócio dele é esse. Nossa, pastor, verdade, tem lógica, né? É bíblico, né, pastor? É verdade, nossa, eu não tinha pensado nisso não, sabe? Vou pensar, vou para casa hoje meditar nessa palavra. Você não pode sair hoje daqui, filho, do jeito que você entrou. Alguma coisa tem que acontecer, porque a palavra hoje aqui é essa. Ageu 2,17, pode ler bem em voz alta. Vai. Amém? Amém? Deus batalhou, guerreou para fazer os caras enxergar. Fez de tudo, mandou seus profetas e eles mataram, que isso foi uma coisa que o meu Senhor citou para Israel e fez questão de lembrar. Ele, depois Estevão e todos os apóstolos, quando tocavam nesse assunto do Israel, do povo de Israel que mata os profetas de Deus, pronto. Os caras ficavam, mordiam a língua e ficavam loucos da vida a ponto de querer matar. Eles não gostavam de ser acusados disso, mas é a história deles. Quando Deus olhou a contradição, Ele viu a coisa contraditória, Ele está olhando o pecado e a iniquidade sendo realizada e efetuada, ao ponto de querer ser chamado de coisa de Deus. Ele foi lá e expôs, trouxe a luz. Colocou o filho dele, inclusive, aqui nessa terra, para deixar bem claro qual é a mensagem do céu, fazendo com que eles ouvissem ao ponto de chegar ao extremo da disciplina, que aí entra a história de como ele administrou essa salvação no meio daqueles que eram duros de serviço, e mesmo assim eles não ouviram e planejaram com que essas orientações acabassem se transformando numa guerra, até mesmo para matar o seu próprio filho aqui. E segue esse espírito
essa organização satânica até os dias de hoje. Nós não damos conta de tantas críticas e reações contrárias à nossa pregação. Eu sou sincero a dizer para os irmãos, eu nem mais leio o comentário dessa gente, porque não tem um versículo, não tem um texto, não tem algo concreto, bíblico, naquilo que eles estão falando. Eles partem para o ataque como se a briga fosse pessoal, fosse de negócio, de comércio. Como se nós quiséssemos, entendeu? Invadir territórios, confiscar propriedades, se a gente estivesse numa guerra política com eles. Minha gente, espera lá. Nós só estamos querendo dizer, Jesus não é isso. A fé cristã não é isso que vocês estão vivendo. Então, na experiência divina, imagine só quem sou eu. O próprio Deus dedicado em trazer a esse povo a consciência que eles perderam. E ao invés da consciência, da reflexão, da lógica do que eles estavam errando, eles preferiram guerrear contra Deus. Eu não entendo isso, irmão. Nós já levamos um monte de pancada na vida. Nós já quebramos a cara com tanta coisa. E agora vamos querer cometer isso com a fé. Querer trazer as nossas contradições, os nossos erros perante a fé para serem transformados como atos nobres e legítimos diante de Deus. Pecado é pecado. Sujeira é sujeira, amigo. Não tem diferença. Para Deus, sodomia é sodomia. Não interessa se é feita com amor, com carinho, com carícia. Que se dane. É sodomia. Vocês estão pensando que nós somos burros? Mas eles parecem que querem dizer. Daí botam lá dois homossexuais em cima de um lugar como esse aqui, perante o público, para ficar querendo dizer que a justiça de Deus abriu um precedente agora, para querer admitir dois sodomitas como casal, porque ambos se amam. Vocês estão de brincadeira? Mas é assim como eles estão querendo nesse exato momento se posicionar depois de tudo que esse mundo viveu, do que o filho sofreu, do que ele precisou passar para salvar quem é pervertido, imoral, pecador que somos nós. Os caras ainda têm força para pegar toda a iniquidade organizada desse mundo para fazer uma conspirata, uma espécie de guerra civil contra o evangelho, travar uma batalha contra a verdade de Deus, para querer dizer que o que eles fazem não tem mal nenhum, que eles podem servir a Deus da maneira como eles vivem agora. Então as contradições, elas se organizam sim, e se orientam contra Deus. E o duro de coração, ele sempre está na conspirata e no cenário de represálias e rebeldias contra o Senhor. Quando ele vê que ele não consegue vencer essa igreja aqui, que foi o caso de muita gente que já saiu, daí eles pegam as igrejas relaxadas para poder tirar férias. Mas pode esperar que uma hora ou outra eles vão voltar de novo para alguma lá que está querendo servir a Cristo mais dignamente, para querer perverter ela. Eles têm prazer. É que nem pedófilo, qualquer criança, para ele dá prazer, porque ele não consegue ver nada puro, nada santo, nada humilde, nada ingênuo, que ele quer denegrir, que ele quer ferir. Eu não vejo sensualidade numa criança. Sinceramente eu não vejo. Mas eles conseguem ver. Porque é uma espécie de vingança por parte de quem foi molestado, foi violentado, quando menor, querer cometer isso com os outros também. E é isso que eles fazem com a igreja hoje. É só eles encontrarem um pastor querendo ter uma lógica, uma reta teologia com a verdade de Cristo, querer orientar o povo a subir para o reino de Deus e se desprender das coisas do mundo, a ter uma integridade com Cristo naquilo que ele sofreu, que eles se organizam para querer exatamente calar, abafar,
de certa forma, aquilo que ele está falando. E você quer uma noção do que eu estou te dizendo? Dentro da tua família mesmo você pode sentir isso. É dar o contraste que todo mundo se levanta para querer te arrebentar. É só ser o oposto daquilo que está acontecendo com a moda agora, que eles querem conspirar. A maioria conhece a Bíblia, a maioria conhece texto bíblico decorado, a maioria já passou pela igreja. Olha os Estados Unidos como é que está. Não se sabe mais aonde está a igreja, onde está o Estado, porque tudo é a mesma coisa lá. Então nós estamos indo para o mesmo caminho. Ó pastor, mas vamos ter um entendimento aí. Vamos receber esse povo com condolência, com cordialeza. Vamos receber esse povo com amor, pastor. Eu tenho recebido. Eu não estou pregando isso daqui, quer dizer que eu vou ser estúpido. Só que estou querendo dizer uma coisa para você. Não se engane com o demônio que está dentro de você. Eu estou há 2 anos pregando em cima de um púlpito. E todo grupo que eu preparo para ser membro da minha igreja, só fica 1/3 deles. Porque a maioria só veio para explorar o mercado da fé. Eles não querem tratamento. Eles não querem cura. Não querem mudança. Não querem disciplina. E se você for a fundo no que eles estão contraditoriamente vivendo, eles são capazes de te matar. Tá? São capazes de te violentar. Por isso que eu digo aos amados irmãos, sempre aqui, a situação tende a piorar. Por quê? Porque da mesma forma que o evangelho progride, que a demanda do evangelho cresce, é normal e natural nesses últimos tempos que a corrupção também siga essa ordem. Se ela não der uma resposta, se ela não reagir a favor de Cristo, ela vai conspirar. O coração duro, ele não dá trégua. Abre o texto aí, Jeremias 5, capítulos 3. Jeremias 5, capítulo 3, que diz o seguinte: ó Senhor, é o profeta falando, né? Do que ele estava vendo do povão lá. O povão lá, rapaz, aqueles povão lá que se reúnem para cantar para a glória de Deus. Jeremias 5,3, Jeremias dizendo: ó Senhor, não procuram os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber correção. Endureceram a sua face mais do que uma rocha, e não quiseram se arrepender. A tendência do coração duro, que não se converte e se arrepende, é desprezar a correção. Lá em Isaías capítulo 9, 13, outro profeta também crente, ele diz o seguinte: todavia este povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Ou seja, não tiveram noção nenhuma de que o que eles estavam passando, sofrendo, padecendo, era a disciplina do Senhor. Acabaram transformando tudo aquilo num mero azar, numa coisa de macumba, de feitiçaria, entendeu? Coisa de inimigos da pátria. Mas era Deus que tinha ferido, era Deus que tinha colocado a mão, e eles deram um jeitinho de querer tornar aquilo um problema político, um problema espiritual de ordem satânica, como o povo faz hoje, com as igrejas evangélicas também. Mística, né? Dá uma dose de mística aí para o problema dele, para acreditar que tudo isso que está acontecendo é coisa do azar, né? É coisa disso, é coisa daquilo que foi trabalhada no mundo espiritual. E é Deus que está enchendo ele de porrada para acordar ele. É Deus que está lá mexendo com ele para ver se ele reage para o lado de cá. Sai desse vício, né, de querer tornar legal o imoral, transformar as trevas em luz, o injusto em coisa justa, e se converte, cara. Não, nós vamos ficar aqui, eu, tu, ele, todo mundo aqui, até a gente conseguir vencer, lutar com as leis dos homens, com a lei de Deus até, para tornar a homossexualidade uma coisa concebível até no céu. Queremos o nosso espaço, queremos o nosso direito,
queremos ser vistos, e eu não quero te ver. Ando com a minha menina no shopping, minha menina tinha 5 anos quando aconteceu isso aí. Passou 2 meninas se beijando, eu tapei o olho dela. Daqui a pouco tive que tapar de novo porque tinha mais 2. Eu falei, vai chegar uma hora que eu tenho que botar uma faixa na cara dessa menina aqui para ela não ver. Eu não estou te querendo ver não, rapaz. A não ser que você levante a mão e diga, pastor, eu quero ser curado. Porque no demais que essa tua manha, entendeu? Não sei se vou, não sei se fico, não sei, né? Se eu abro mão de tudo, eu estou sentindo cheiro aí de conspirata. Estou sentindo cheiro aí de contradição se organizando contra Deus para querer provar que Ele é bom no que Ele faz. Acho que não tem mal nenhum no que Ele faz, não. Então essa é a realidade profética, ou a realidade do que Jesus viveu com as primeiras 7 igrejas notificadas em Apocalipse. 7 foram exortadas por Ele, notificadas por Ele, e só 5. E só 2 se arrependeram, as outras 5 preferiram o quê? Se manterem contraditórios. Será que a história não diz para nós o perigo disso? Irmão, teu coração está duro, tá? Você não tem recebido a repreensão e a exortação do Senhor na tua vida, não? A tendência tua com a fé é rebelião. Atos 28, 27. Quem crê, dá glória a Deus. Olha a reação, olha o diabo se manifestando aí, ó. Não é glória a Deus que ele está dando agora, é e aí, Senado? Atos 28, 27, esse texto você vai ler. Pode ler. Palavra que Jesus também citou. Quem lê a Bíblia aqui, levanta a mão. Inúmeras vezes o Senhor citou esse texto aí, e os apóstolos citaram da mesma forma, porque eles continuavam vendo o quê? Que na caminhada da fé tinha esse tipo de gente aí. Dura de coração. Que nesse caso aqui, o apóstolo está tratando sobre insensibilidade. Eu estou sentindo a presença de Deus. Será que isso é sensibilidade? Estou sentindo meus pelos se arrepiar. Olha. A bicha está cantando e está arrepiando ele. Né? Aleluia. E ele está lá. Deus usa até o jeito. Está arrepiando o braço. Toma cuidado que você vira gay. Né? Já cansaram de me mandar vídeo assim. Dá oportunidade lá para o homem cantar lá. Quero ver sensibilidade para você sentir o que Deus está sentindo sobre a tua vida agora. Você tem isso? Essa capacidade de entender e ler até como Jesus olha para você. O que Ele está olhando agora para você, de uma forma, será que você não dá para entender a expressão do seu rosto? Que nesse caso, para o duro de coração, é insatisfatório, triste, a maneira como ele está olhando para esse povo, que Deus o trouxe para que eles fossem iluminados pela salvação, fossem iluminados pelo conceito que Deus está promovendo agora para salvar o homem. E ao invés de marcharem e corresponderem a essa chamada, eles se fecham. E lá na cruz estavam eles gritando assim: caia o sangue deste homem sobre as nossas cabeças e sobre os nossos filhos. Ordem e progresso. Solta Barrabás e crucifica o justo. Ordem e progresso. É a mesma coisa. Só faltaram eles falar o seguinte: cala a boca desse homem aí, porque enquanto ele continuar pregando, falando estas coisas, ele nos impede de nós sermos
comuns. Quem leu esse texto, levanta a mão. Então será que o problema só estava lá, no cenário da crucificação do Filho de Deus? De uma marcha de bastardos, de inconsequentes e rebeldes que estavam querendo a morte dele, para quererem se dizer, ou então provar que eram mais justos do que ele havia falado. Sabe, Senado? Queriam matá-lo para ganhar a liberdade, queriam matá-lo para ganhar a legalidade, queriam matá-lo, crucificá-lo para serem vistos como pessoas normais. E Atos diz que eles eram duros, ao ponto de serem insensíveis, de não perceberem, de não terem a leitura, noção da gravidade daquilo que eles estavam cometendo. Como segue em Efésios capítulo 4, 19, 1 Timóteo 4, versículo 2, que aqueles que são duros de coração têm tendência não só de desprezar a correção, mas de serem insensíveis quando Deus fala, partirem para matá-lo, crucificá-lo, darem conta de fazer alguma coisa contra ele. Eu não vou dizer para você que eu fico, isso, Senhor, me arrebenta, é muito bom. Não existe isso, né? Isso, Senhor, me humilha, ai que gostoso. Fala do meu pecado, ai que delícia. Isso não existe. A gente se sente mal, ainda mais quando um miserável desse está falando, e eu desacato, eu sei que eu desacato. Eu sei que se Deus ele chamar para o ré, eu vou para o mi. Entendeu? Pastor, eu sei que eu desacato, mas em compensação, eu não sou digno de proferir o que eu estou proferindo aqui agora. E quando ele vem comigo, para essa disciplina, para essa correção, para esse atendimento, para esse tipo de trato, eu me sinto de certa forma também confuso. Não com a vontade dele, mas se aquilo não está exagerado. A gente sempre quer ser justo, nunca queremos ser o bandido. Mas pela normalidade, tudo que sai da boca do Senhor é justo. Tudo que sai da boca para nós é digno de aceitação. É bom para ser aceito por todos nós. Amém ou não? Amém. Mas se você não reage, se você não se conserta, amanhã você vem com 3 oitão aqui para matar o pastor. Pode chegar a esse ponto, sim. Vai blasfemar, vai ferir o Espírito Santo. Vai fazer alguma coisa para dizer que ele não é tão pecador assim. Abre o texto, Mateus 11, 20. E olha, irmãos, lê bem alto, que você está meio fraco hoje, viu, filho? Lê bem alto aí, estou desconfiado. Pode ler, cenáculo. Amém? Quem tem a visão da coisa aí, levanta a mão. Quem entendeu o que o texto está falando aí, porque já leu. Como que é importante ler a palavra, né? Bom, o Senhor, ele tinha feito milagres e curas dentro de civilizações, cidades. E é normal do Salvador que de repente ele parou para pensar e fazer o balanço daqueles que foram sensibilizados e tocados pelo que ele fez. Ora essas, tendo em vista que era ele que ia dar a vida por quem não presta, ele se preocupou de fazer o balanço do que ele havia feito e quantos haviam se sensibilizado para se arrepender ao seu apelo. Quando ele chega lá, diante daquelas cidades que ele operou maravilhas, e ele se depara com uma minoria, e a maioria se mantendo rígida em sua posição contraditória, qual foi a forma que ele se manifestou? Pura indignação. Eu vejo meu Senhor enfurecido aí. Eu vejo meu Senhor triste aí, decepcionado, frustrado, com um ar de quem queria condenar, julgar, sentenciar, porque ele joga uma maldição sobre essas cidades impenitentes, que forma para nós o conceito do que seria hoje aqui.
o destino que Ele nos daria, se ficasse certo que tudo que Ele fez por nós não valeu nada, porque continuamos errando e pecando da mesma forma. Aí, nesse trecho, Ele não estendeu a mão, Ele não abraçou, Ele não pregou amor ágape, Ele não deu subsídio de esperança, não deu guarida para esses camaradas aí, para essa gente aí, cujo Ele estava insatisfeito. Deu noção de sentença, irmãos. Reflita sobre isso. Você que tem tempo de igreja, você que já frequenta e está dentro de igreja há um bom tempo, qual seria o balanço que Ele teria de você, com toda essa trajetória? E se fosse negativo, o que você hoje é para Ele, como Ele reagiria a você? Com bandeja, chave de ouro na mão, para te dar uma porta aberta, para você gritar glória a Deus? Duvido. Você sabe que Jesus é bom? Sei. Você sabe que a fé funciona? Sei. Mas não se converteu por quê? É mais ou menos a história disso aí. Está chegando num ponto de desgaste, de plena desgaste, de uma impenitência configurada, né? De alguém que, nesse momento agora, passou a ter desprezo e não quer mais estar virado para onde ele morreu. Porque entende que não precisa mais disso. Que esses apelos que nós fazemos aqui nesse culto não servem para nada. É isso que eu tenho visto nos cultos que eu estou presente. Os apelos que o reino de Deus manifesta agora em torno dos homens para a salvação, parece que não é visto mais como uma forma de promoção, de realização, de honra, mas prestígio, de regressão. Porque eu vou continuar me humilhando aqui até quando? Vou continuar chorando aqui até quando? Eu vou ficar batendo a mão no meu peito até quando? Porque eu sou um miserável. Vou ficar naquela coisa de disciplina, de ficar se preocupando com o que eu tenho que fazer de certo ou errado, até quando? Quando que isso vai acabar? Então eu não posso acreditar de maneira nenhuma que um coração crente voltou a se endurecer. Para mim, quem é duro nunca deixou de ser. Ele só viveu de uma ideia virtual, como foi pregado pela parábola do semeador. Ele viveu da sensação de que tinha aceitado a Jesus, mas não era um fato concreto e real. Por isso ele não suportou. É a primeira qualificação que Jesus dá na parábola do semeador. Vindo a perseguição por causa da fé, as pressões por causa de Cristo, logo ele se escandaliza e vai embora. Uma das primeiras qualificações que Jesus dá para o âmbito da fé, baseada em corações duros, que não tem profundidade, que matam a semente, fazem ela secar. Gente que é sustentado por emoção, não por fé. Então, irmãos, eu acho que está mais do que claro que o Senhor aqui nessa noite quer mudar esse quadro aqui, quer reverter essa situação que está sendo apontada aqui nessa noite, para que esse número de inconsequentes e de rebeldes não cresçam. Ele quer uma igreja firme, unida, no parecer da fé, para que até os detalhes sejam revelados. E todos aqui sejamos alimentados com a disciplina dele, a fim de que seja impedido essa ocorrência, essa cisma, essa onda
de rebeliões e rebeldias que estão sendo proferidas contra ele, a palavra dele. Ele quer nos livrar dessa infecção, dessa doença que afeta a igreja de hoje, de achar que o amor de Deus mais convencional a ser seguido pelas pessoas é aquele que não demonstra justiça, teor de justiça, mas aceita tudo o que vê. E sinceramente, Deus não ama com amor cego. Atos capítulo 7, versículo 51, abre a tua Bíblia, em voz alta. Estamos terminando aí, meu irmão. Coração duro, tem tendência a desprezar a correção, é insensível com Cristo, impenitente ao ponto de rejeitar a salvação que se manifesta. E diz aí o texto também, teimoso, a sua teimosia é rebelde. Lê o texto bem alto, Atos 7, 51. Amém? Amém? Quem mandou ele ir lá falar para eles isso, né? Quem mandou o servo de Deus ir lá dizer, dentro do templo judaico, dizer para a liderança que eles eram homens de duro coração e cobrar deles a morte de Cristo. E cobrar deles a morte também dos profetas. O que aconteceu com esse irmão? O fim dele foi a morte. Está provado para nós que quem não quer a disciplina, a correção, o arrependimento, a conversão, a mudança que Jesus, na verdade, procura promover agora na vida daqueles que professam a fé, de que eles vão ter reações diversas, e as reações vão ser as mais extremas, inconsequentes, assassinas possíveis. São potencializados. Não aceitam perder para Deus. Misericórdia. Mata o cara também. Matamos o senhor dele, agora nós vamos matar ele. Botaram ele na praça para fora da cidade e mandaram pedra nele. Não, pastor. Vamos falar para Estevão voltar, se reencarnar, voltar para o templo e fazer diferente. Entrar lá na associação judaica e dizer para eles, amados irmãos, nossos pais são também da mesma família que vocês, e nós estamos aqui para fazer uma reunião ecumênica, vamos orar pelo Estado de Israel, vamos orar pela paz do mundo, vamos orar pelo sucesso econômico de 2016, vamos orar para pedir que o PT saia do Brasil, vamos orar por isso, por aquilo, pela vossa saúde. Ia haver constrangimentos? Ia haver conflitos? Se Estevão tivesse pegado na reta política, o perfil político tivesse ido nessa ideia de querer unir, de querer a paz, de querer a segurança, de que ninguém se conflite, de que ninguém se constranja, de que ninguém seja discriminado, ele não teria morrido. É o que você faz lá na tua casa. Dá um abraço para o inconsequente, dá um abraço para o contraditório, dá um abraço para aquele que está em rebeldia com o Senhor e acha que está curando ele. E acha que está salvando ele, passando a mão na cabeça dele, alisando o cabelinho dele, dizendo que que Deus vai ajudar ele na caminhada dele, que Deus vai abrir uma porta para ele, que vai dar certo da vida dele. E nós estamos orando por você, hein? Nós estamos orando por você, diz ele. Já esse crente, o Espírito Santo que estava na vida dele, quis ir lá, criar a ciência da reflexão, fazer esse povo ter a noção de quem eram eles e de quem era a sua história. E a reação foi essa, como o seu Senhor terminou na mão deles, ele também foi julgado. Qual o procedimento que nós temos em relação a esse povo que é duro de coração aí, ô Espírito Santo, meu santo Senhor Jesus? Qual o procedimento que nós temos em relação a ele, que nós devemos ter em relação aos que estão tendo esse tipo de comportamento? Vai lá e fala. Vai lá e prega. Vai lá e diz a verdade. Anuncia lá o que é reto, o que é justo para o Senhor. E vamos ver qual vai ser a reação desse povo aí.
Vocês não gostam desse constrangimento público, dessa, reação negativa quando a gente prega em cima do púlpito aqui. Mas há como evitar isso? Em pleno século XXI, onde a iniquidade se personifica, se institucionaliza, toma todos os padrões e os níveis humanos, há como nós pregarmos um comportamento equilibrado para o Senhor, quando Ele se depara por uma igreja que sacrifica porcos no seu altar, em desonra ao seu nome? Vamos pregar equilíbrio para o Senhor. Senhor, vá lá, mas tenha domínio próprio. Não quebre nada, não faça nada, haja em espírito. Já viu já esse povo na igreja? Haja em espírito, fique em espírito, não dá lugar para carne, viu, Senhor? Quando o Senhor entrar lá e se deparar com aquilo que está dentro do templo, o Senhor não dê lugar para o diabo, entendeu? Haja como um filho de Deus. É mais ou menos o que eles estão querendo pregar para nós hoje, que nós temos que nos adaptar a tudo o que está acontecendo lá fora, porque o Senhor não pode voltar de novo aqui para quebrar o que Ele quebrou. Ah, duro de coração, você quer tratamento especial de Cristo, hein? Ah, teimoso, impenitente, insensível, desprezador da correção do Senhor. Você está querendo um abraço caloroso? Hã? Você está querendo um colo? Aconchego? Vem, neném. Aqui nós vamos te amar. Depois não reclama. Depois não reclama. A hora que você sair dessa igreja, você vai sair sem nada. Até as tuas cuecas vão roubar. Enquanto você dorme, eles vão pegando tudo. Enquanto eles estão lá, no aconchego, no calor humano, irmãozinho, irmãzinha, paz de Deus. Você quer ver o capeta quando fala assim, paz de Deus. Eu já vejo o cão chupando manga. É quando vem aquelas de saltinho, não é salto alto, é salto médio. Entendeu? Com saia aveludada. Com camisa com babado aqui. Com a bolsinha aqui. E toca a campainha. E você fala, quem é? Paz de Deus, irmã. Não sabe nem quem é que está do outro lado para falar irmã. Pois não, o que é só dizer? Eu quero te pregar sobre o reino. E daí você está na porta, né? A Maria, 3 Maria, né? As 3 Maria, vestida com o mesmo figurino. Parece que elas entraram na mesma loja e compraram a mesma roupa. São irmãs. Eu só não sei o que são o resto. E elas começam a folhear. E a falar do reino, do céu, da vida, dos anjos, das figuras. E você começa a se encantar. Ai, que delícia, eu estava precisando ouvir, hoje que eu tive um dia tão difícil. O arroz não deu certo, o feijão não ficou sargado. Entendeu, minha mão? Teve que lavar muita roupa hoje. E essa senhorinha aí falando do reino, estou viajando, vai, continua falando do reino, do céu. O que mais tem lá no céu? Porque os bichinhos, porque as arvorezinhas, porque isso e porque aquilo. Eu já na minha posição, cheio de galo na cabeça, já catava as veinhas, e abria já em João capítulo 1, versículo 1, e dizia para ela assim, olha, o verbo é Deus, o verbo se fez carne, o verbo veio no meio dos homens e tem a luz do unigênito do Altíssimo. Tá! Se as senhoras querem levar a gente para o reino do céu, prega Jesus. E se vocês querem salvar almas para Jesus, prega contra o pecado. Vai lá pôr a mão no diabo lá. Está querendo encantar? Jesus não encanta não. Ô, minha senhora, blim blom,
Quem está falando? Jesus. O que o senhor quer, Jesus? Olha, dentro dessa casa aí tem lésbica, tem drogado, tem espírita, tem idólatra. E eu quero salvar essa casa. Estou batendo, que se deixar eu entrar, eu vou salvar. Ah, rapaz, que ursinho, leãozinho, tudoinho. Isaías 29, versículo 15. Estamos chegando lá. Pode ler em voz alta bem rápido, cenáculo. Isaías capítulo 29, versículo 15. Meu Senhor, tenha misericórdia aí, Jesus. Segura aí, meu Senhor. O cara para ele não fugir. Segura ele, Senhor. Isaías 29, 15. Pode ler, cenáculo. Amém? Entendeu? Você entendeu o esquema qual que é? Qual que é o esquema aí, pastor Daniel? Né? Que a ilegalidade do povo de Israel, ela tinha esse perfil também, né? De ocultar. Quando não reverte, que é ocultar. Então o profeta vai lá. Ô, minha gente, vocês pensam que ninguém está vendo? Vocês pensam que ninguém sabe de nada, mas tem um Senhor que sabe de tudo aí. E está incomodando os profetas dele para falar para vocês aqui o que vocês andam fazendo aí nas entrelinhas. Daí você vai lá no Blim Blom. Blim Blom, quem é? Ô irmã, é isso, é isso, é isso. Ah, isso é coisa do capeta, é do diabo. Porque eu não sou esse tipo de pessoa, é a primeira coisa que eles falam. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não admito. Eu sou uma ótima mãe. Eu sou um ótimo pai. Eu sou um ótimo isso. Um ótimo aquilo. Daí Deus fala de novo. Daí Deus fala de novo. Daí Deus fala de novo. Ficando cansativo para ir lá no céu. Ficar mandando o profeta gastar gasolina e gastar chinelo para ir lá na casa desse cara aí, que não está mostrando nenhuma disposição para mudar, para confessar. Mas está naquele plano de usar contradição contra Deus, contra o profeta, contra a igreja, para provar a inocência. Daí chega uma hora que Deus, ele olha, foi como os profetas lá em Israel. Ele define o seguinte: a vossa doença não tem cura. A vossa ferida não tem cura. Porque eu chamo e vocês não vêm. Eu falo e vocês não ouvem. Eu falo e vocês não reagem. Fingem que nada está acontecendo. Agem como se nada aconteceu. Aconteceu? Não. Mas o que é aquele barulhinho de ovelha lá que eu estou escutando, disse o profeta para o cabeção do Saul? Esse barulhinho, esse rugido de mé, mé, mé. Eu estou ouvindo aqui. Sabe? É que eu trouxe um grande sacrifício para o Senhor. Então, ó Saul, Deus rasgou o teu reino e deu na mão de um outro que vai ter mais coração para obedecer ele, tá bom? Demorou um pouquinho para acontecer, mas a hora que aconteceu, o cara já estava com uma espada no seu peito. Sabe, amados irmãos, não vamos subestimar as coisas que Deus fala. É como o apelo de Hebreus. Minha gente, vamos cair na palavra e vamos parar de ficar fazendo rodeio aí. Choramingando, e bebê, e aconteceu, e isso, e aquilo. Você não é crente, dobra o joelho no chão e pergunta para o Senhor o que Ele está requerendo de você. Para de ficar tomando um copo d'água, filho. Beber água demais faz mal. Toda oraçãozinha vai uma água, vai acabar virando pinga esse negócio. Para com isso, filho. Entendeu? E parte o pão na oração de um, e bebe água na oração do outro, e leva a camisa, entendeu? Na oração do outro. Você não cansou desse beatismo, pelo amor de Deus? Vamos ser objetivo. Você tem respaldo de vida para agradar a Deus? Você tem vida que o agrade? Você tem perfil? Você tem tipo? Talvez você diga, não, pastor, então vamos trabalhar. Prova para Deus que você não é essa ferida incurável. Prova para Ele que você não é esse caso irreversível. Dá essa prova para o teu Senhor, que você não veio passear hoje aqui.
para ter uma sensação gostosa de que vai dar tudo certo para você. Vamos mudar isso. Adúltero, fornicário, sodomita, qualquer tipo de pecado ou transgressão, qualquer tipo de representatividade contra Deus, se dá mal aqui. Para a fé, o fim é a destruição, é a condenação, é coisa errada caindo na mão de um Deus irado, de um Deus que só quer julgar, porque Ele amou, chamou, fez de tudo para reverter o quadro desse cara aí. E Ele agora está trabalhando para provar a sua inocência, chamando advogado pago para Ele, para querer profetizar para Ele que Ele não é tão mau assim. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aquilo que poderia ser satisfatório, ouvir Deus falar a verdade, hoje para muitos é terrorismo. Então nós vivemos os últimos dias disso que está sendo pregado hoje aqui, aonde não há mais espaço, lugar, quase espaço, para que o Senhor possa ser quem Ele quer ser, e esboçar e transmitir o que Ele vê dentro de nós. Sabe essa experiência, como a de Samaritana, de chegar para tomar uma aguinha com Jesus, e Ele olhar e falar para ela assim: filha, você já teve 5 maridos e esse que você tem também não é teu. Ô mulher casamenteira, só voltou a falar isso para ela. Você gosta de casar, hein, senhora? Esses maridos não são teus, o primeiro é teu. Que foi uma direta para ela dizer assim: nossa, que grosso, que estúpido. Nossa, não quero esse Jesus não, Deus me livre. Deus confirmou a minha 6ª aliança. Mas não, ela pegou a experiência que ela teve, direta, de Cristo com ela, para levar para a aldeia dela e evangelizar todos. E comunicar a todos as maravilhas que Jesus faz. Porque para ela era mais importante o Salvador do que legalizar o pecado dela, entende? Para ela era mais importante se redimir e ser salva do que querer provar para Deus que ela era alguma coisa. Entende? O que você veio fazer hoje aqui? Contratar um advogado do diabo para te defender diante de Deus? Ou cair aos pés dele e dizer: é isso mesmo, Jesus. Chega de resistência, chega de desprezo, chega de dureza, de soberba e penitência, chega de lutar para transformar o mal em bem. É hora de eu me arrepender e me converter e mudar. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.